A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o Espírito Santo de Deus para o vosso coração. Vamos meditar na palavra de Deus, São Lucas capítulo 24, versículo 44 diante, amém? Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então eles abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Mas vós sois testemunha destas coisas. Eis que eu que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos e amigos, irmãs, jovens e adolescentes, quando o Senhor Jesus Cristo estava prestes a ser crucificado e ser assunto aos céus, após 3 anos e meio de ministério, fazendo milagres, ensinando, sendo manso, como um cordeiro, diante dos discípulos. Eles ainda não conheciam a Jesus Cristo. Eles não entendiam a palavra que Jesus Cristo falava. Eles ainda estavam ouvindo como quando se ouve hoje a palavra na igreja. Ouve e não entende. Assim eram os discípulos. Mas então eles abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Amados irmãos, veja bem, o que importa. O problema está nós compreendermos as Escrituras, não em ouvir a palavra. Ouvir o que te falam é uma coisa, compreender as Escrituras é outra. Para isso, para os discípulos saber, teve que Jesus Cristo explicar, para você compreender as Escrituras, para que eu compreenda as Escrituras, precisa que o Espírito Santo de Deus nos revele a Escritura. Diz-lhe assim, está escrito, que o Cristo havia de padecer e se ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ele está orientando para eles na hora, a mente foi aberta. O Espírito Santo dizer para mim, para você e para nós: neste mundo teremos aflições, somos perseguidos, somos caluniados. Mas olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele foi perseguido, foi caluniado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se hoje nós chegar na presença do Senhor, como vai chegar, não importa, tem que ser na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Se vamos chegar lá e o mundo tem nos matado e batido palma, como fez com Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. Seus sacerdotes, seus grandes homens,
conhecedores da lei, bate palma por estar nos matando, glorificando seja o nome do Senhor, porque estamos perto de Cristo. E que em seu nome, veja bem, em teu nome, em nome de Jesus Cristo, pregasse o arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele está avisando, está orientando para os discípulos, aleluia. Vocês vão ter que fazer esse caminho. Está escrito sobre mim. E agora diz assim, que em meu nome, após a ressurreição, pregaste o evangelho a toda, de arrependimento para todas as pessoas, para ser arrependidos. Começando em Jerusalém, aonde estava Jesus Cristo, aonde estavam os sacerdotes, aonde estavam os doutores da lei. Aleluia. Vós sois testemunhas dessas coisas, disse Jesus para os seus discípulos, vós sois testemunha. Antônio, você é a igreja testemunha desta palavra. Em meu nome, disse Jesus, pregará o evangelho do arrependimento para todas as criaturas, começando em Jerusalém. Pegar essa palavra dentro da congregação, começando no altar, começando na casa de Deus, e dizendo, ser crente não é ser nomes grandes da face da terra, é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade, pois na cidade até que do alto sejais revestido do poder. Amados irmãos, veja que ele está falando, eis que eu envio sobre vós, igreja, sobre você, irmão, sobre mim, sobre os pastores, sobre todos nós, que glorificamos o nome do Senhor, pregador da palavra. Ela enviaria dos céus o poder do Pai, mas fica na cidade de Jerusalém, até que no céu seja revestido do poder de Deus. Olha a intenção de Jesus Cristo. Lembra-se que Jesus Cristo, durante 3 anos e meio, ele fez muitos milagres. Milagres, cura cegos, coxos, ressuscitou mortos, perdoou pecado e nos chama para fazer essa obra, nos envia para fazer essa obra, mas para fazer ele disse, precisais primeiro ser cheio do poder de Deus provido dos céus. Eu vos envio o poder do meu Pai. Fica aos pés do Senhor Jesus Cristo. Fica na casa, na cidade de Jerusalém, até que vindo dos céus o poder, cheio do Espírito Santo. Agora os discípulos aprendeu a palavra, abriu a mente e diz, agora vamos ficar no lugar onde ele falou, porque ele foi ressuscitado, ele morreu, mas ressuscitou, apareceu aqui para conosco e agora aguardamos a ter revestido o poder. Como nós estamos fazendo a obra de Deus? Nós estamos buscando e ficando na presença do Senhor, até que o Senhor nos revista dos altos céus e nos envia para pregar o Evangelho para as nações, o Evangelho que salva, o Evangelho que batiza, o Evangelho de misericórdia, o Evangelho que livra da condenação eterna. Ou nós levantamos e dizemos, nós estamos formados em teologia,
eu fiz isso aqui, isso fez aquela outra, eu estou preparado e vou fazer a obra de Deus. Quero vos dizer, meus amados e queridos irmãos e pastores, está todos errados. Fica na presença do Senhor até que nos altos céus ele revista do poder de Deus. Eu estive meditando na palavra e não disse que Jesus Cristo enviou um professor na cidade durante aqueles dias que eles estavam confinados, aguardando o poder dos céus, para dizer a palavra, para ensinar a filologia, para ensinar quem era Moisés, para ensinar que da onde veio os gigantes. Deus não faz nada disso. Ele revestiu do poder, porque cheio do poder vai enfrentar o gigante, pregando a palavra que cura, a palavra que liberta. Lembra que os discípulos, os pastores, os apóstolos foram mortos e não arregaram, porque eram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Lembra-se de uma coisa: o que você, o que eu, que nós tínhamos colocado diplomas de teologia, sentado em um banco, segundo aquilo que os homens determinam e pensam que é. Eu quero dizer que não dá autoridade para enfrentar a morte, glorificando o nome do Senhor. Lembra-se de um homem chamado um diácono, quando ele estava para ser morto, esprevo, ele viu ele sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, aleluia, e o homem, o Senhor Jesus Cristo, à destra do Pai, ele invocava e dizia: Pai, perdoa este povo, não imputei sobre eles este pecado. Só o homem cheio do Espírito Santo, não de conhecimento, nem de autoridade como os governadores, como os reis. Lembra-se, meus irmãos, os reis, por exemplo, se alguém chegar diante dele, salve aquele que lhe estendesse o cetro, para ele estava livre da morte. Se não, morreria só porque passou perto daquele homem. Você, meu irmão, minha irmã, obreiro, pastor que nós somos, eu medito nesta palavra de dia e de noite e não chego de clamar ao Senhor: Pai, tende misericórdia de mim. Que eu não tenha atenção na minha mente de ser como o rei, ou com olhos estão ao lado do rei, com autoridade. Não, que olhem e sabem eu que sou servo. O Senhor me revestiu do poder dos céus para enfrentar, resistir às opressões que neste mundo teria que enfrentar. Enfrentar as mentiras levantado contra a igreja, contra mim, ou falando dentro da igreja. Está do lado do Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho para as nações. Para você, meu amigo, minha amiga, que não conhece a Jesus Cristo. Você ouviu falar sobre Jesus em uma igreja e você escandalizou pelo que viu os homens falar. Mas se você conhecer a Jesus Cristo, você vai ver que Jesus Cristo é o sumo pastor. É diferente de todos os pastores. Ele é diferente de todo o ser humano. E ele era homem como mim e como você.
Ele nos deu autoridade para curar os enfermos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é pela placa da igreja, não é porque eu sou um pastor, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ramando e recanta. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Curar os enfermos, não importa qual é a enfermidade. Eu glorifico ao nome do Senhor. Eu exalto o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou tão pequeno. Eu sou tão pequeno. E quantos membros da igreja não me reconhecem como pastor? Quantos me ignoram? E olho para Cristo Jesus e glorifico ao nome do Senhor, porque Jesus Cristo também ele foi ignorado no meio dos cristãos da época. Mas aqueles na face da terra, aqueles que buscavam Jesus Cristo, porque eles tinham uma enfermidade, alguém estava morrendo, ainda que fossem gentílicos, essas pessoas oravam para Jesus Cristo e o amavam. Jesus Cristo me chamou para ouvir a palavra, meditar na palavra e ensinar a palavra para aqueles que procurar. Não é para dizer tem que ser assim. Eu não sou João Batista. Eu não sou o apóstolo Paulo. Eu sou um servo do Senhor que pela misericórdia do Pai, Ele me revestiu do poder do Espírito Santo. Não importa qual é a enfermidade. Lembra-se de uma coisa. Qual é a enfermidade mais terrível que tem na face da terra? Pode notar, ela não é superior à morte. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus Cristo disse para ele: Lázaro, vem para fora. Ele disse: vós farás a obra que eu fiz e farás maior do que estas. Mas aonde tem que estar? Nos pés do Senhor, na cidade de Jerusalém, até que dos altos sejam revestidos do poder do Pai. Eu enviarei o poder do meu Pai sobre vós. O pastor, o obreiro, que é revestido do poder do Santo, o poder de Jesus Cristo, ele é humilde. Ele é humilde. Então o pastor exaltado precisa subir no monte e ficar nos pés de Jesus Cristo até que seja revestido do poder do Espírito Santo para conhecer a humildade do Espírito Santo. Pastor exaltado precisa aceitar a Jesus Cristo. Precisa buscar nos pés do Senhor. Porque quantas almas perecendo no lamaçal do pecado por falta de ensinamento. Quantos pastores das tribunas ensinando mentiras. Alabaixo de cantas. Palavras que acabam com as próprias vidas. Lamento e decanta. E às vezes vai pregar e pergunta para o pastor da igreja. Parece que o pastor da igreja é Jesus Cristo. Como devo pegar o que o pastor da igreja terminar aquele retalho no raio? É aquela mentira que ele conta. Por isso Jesus Cristo está batendo os grandes homens no altar, porque subiram na casa de Deus, no altar, aonde esteve Moisés. Estão deixando a vontade de Deus.
Amanto e decantas. Jesus Cristo está para voltar para buscar a igreja. Estou ouvindo muitas pregações e ponto de vista. Este ano, 2022, é o ano da virada. Meus amados, busque ao Senhor dos céus. É apenas o terceiro mês do ano. Olha as nações. Olha como estão as coisas, infração, guerra, enfermidades. Coronavírus já fez 2 anos e o povo está mascarado até hoje. Igreja, se buscar o Senhor, buscar e humilhar-te na presença do Senhor sem brincadeira. Esse oba-oba não é de Deus, aleluia. Oba-oba enquanto está na hora, sim. Quando até terminar, está todos com o pneu furado, que não carro com o pneu furado. A luta são grande. Aonde está grande? Qual é a grande luta? Quem tem Cristo Jesus é mais do que vencedor. Igreja, se você tem Cristo Jesus na sua vida, não existe luta. Lamanto e decanta lavas. Que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração. Este ano é ano de eleições. Cuidado com os homens que se levantaram lá em cima. Agora lembra-se, o pecado do povo acai sobre o povo, mais os governos. Pastores, ensinai à igreja o caminho que conduz aos céus. Buscai o Senhor, fica nos pés do Senhor Jesus Cristo, meus amigos pastores. Eu os amo e oro pelos pastores, para que o Senhor tenha misericórdia dos pastores. Tenha compaixão da igreja, porque é a menina dos olhos de Deus. É a única propriedade peculiar de Deus aqui na terra, a igreja. Ele veio buscar para si. Jesus Cristo amou a igreja de tal maneira, aleluia, que após ele ser ressuscitado, entronizado junto ao Pai, ele enviou o Espírito Santo, amigo, fiel para estar conosco. Não venhamos entristecer o Espírito Santo. Meus amigos e minhas amigas, aceita Jesus Cristo. Igreja, Jesus Cristo é grande e é poderoso. Convertemos e pregai o Evangelho da salvação para as nações. Meus amigos, aceita Cristo para que possa ser salvo no dia da tentação. Este ano é um ano difícil. 23 é outro ano difícil. Deus está tratando com as nações e a igreja está no meio da terra. A igreja é o da Israel de Deus, que quando errava, Deus tratava com ele e está tratando com a igreja. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale a cada coração. Amém e graças a Deus.